do verso 1 até o verso de número 23. Atos 10, do verso 1 ao verso 23. Todos acharam? Amém? Atos 10, do verso 1 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regime militar, chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia, Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou, o que é, Senhor? O anjo lhe respondeu, tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então, verso 5, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora 6. E sentindo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto, verso 11, e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nela havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela 2ª vez lhe falou a voz, não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Verso 17. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse, 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse, sou eu a quem procurais, por que viestes? Eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, então, convidou-os a entrar e os hospedou. Até aí. Deus escolheu um povo para ser o redentor, o detentor da sua mensagem, que era o povo de Israel. Esse povo no Antigo Testamento, ele deveria ser luz para as nações. Se você for lá em Salmo 67, versos 1 e 2, o salmista vai dizer, que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós, para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações. A própria aliança de Deus com Abraão, lá em Gênesis 12, verso 1 a 3, vai dizer, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. É interessante porque quando Deus faz a aliança com Abraão, lá nos primórdios do Antigo Testamento, a aliança que Deus faz com Abraão é, olha, eu vou te abençoar, de uma forma que você vai ser grande, de uma forma que por meio de você todas as nações da terra serão abençoadas. Ou seja, Abraão contaria com as bênçãos, de Deus, e ele, Abraão, deveria ser um canal, um instrumento para abençoar os povos da terra.
Passa-se toda a perspectiva do Antigo Testamento e a gente chega lá na morte de Estevão, que eu preguei alguns domingos atrás. Após a morte de Estevão, apedrejado, existe o quê? Uma grande perseguição contra a igreja, lá em Atos 8. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, Atos 8, verso 4, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Essa foi a dinâmica que Deus usou para espalhar o evangelho para fora dos limites de Jerusalém. Ou seja, o próprio Deus não queria que o evangelho ficasse restrito apenas a Jerusalém, apenas nos limites e nos arraiais de Jerusalém. Se você for comigo em Atos 8, do verso 26 ao verso 40, vai ser relatada a história de Filipe pregando o evangelho para o eunuco, o etíope, e batizando esse homem. Ou seja, é nítida o desejo de Deus em expandir o evangelho e em levar esse evangelho além de Jerusalém. Só que para isso, meu querido irmão, acontecer, Deus precisaria trabalhar no coração dos apóstolos. Ele precisaria trabalhar no coração dos apóstolos essa dinâmica que ele deseja, que qual é? O evangelho indo para todas as nações, para todos os povos, para todas as culturas. Vimos em Atos 9, Deus chamando Saulo para ser o quê? O apóstolo de quem? Dos gentios. Gentio é quem não é judeu. Vimos Saulo de imediato pregando e sofrendo perseguições por ter se tornado um seguidor do evangelho. E agora a gente contempla a ação de Deus preparando Pedro e a igreja para aceitar o quê? Quem não é judeu na família do Senhor. Indo para o nosso texto, dito isso, feito essa introdução, o texto vai nos dizer que Cornélio era um homem que ocupava o quê? Um alto cargo dentro do Império Romano. Ele era um centurião do regime militar. Lucas começa narrando o capítulo 10 dessa maneira. O que significava ser um centurião do regime militar? Cornélio, ele era responsável por aquilo que o Império Romano chamava de centúria. Centúria era uma unidade militar que era composta, que tinha mais ou menos entre 80 a 100 soldados. Então, Cornélio era responsável por 80 a 100 soldados no regime militar. E na hierarquia militar do Império Romano, abaixo do topo, ele era o sexto. Então, Cornélio, ele não era qualquer um. Cornélio era um homem de respeito. Cornélio, ele tinha uma posição social de destaque. Cornélio, ele morava em Cesareia. E essa cidade, Cesareia, havia um homem de Cesareia, em Cesareia, né? Cujo nome era Cornélio. Essa cidade, Cesareia, ela foi dada pelo imperador César Augusto para Herodes. Quando Herodes recebe essa cidade como um presente, em 12 anos, Herodes constrói um teatro, um anfiteatro, um palácio, ele constrói arquedutos, ele constrói pista de corrida. Por que eu estou falando isso? Para você entender que essa cidade, ela tinha uma importância no contexto político da época e no contexto geográfico da época. Cesareia era uma cidade portuária, ela ficava na beira do mar Mediterrâneo, era uma cidade marítima, portuária. Só que o que chama a atenção aqui não é a importância da cidade, a localização da cidade, não é se Cornélio era importante ou não, socialmente falando, mas o que me chama a atenção é que Lucas diz que Cornélio era um homem piedoso, temente, e ele dava esmola e ele orava. Mesmo não sendo um judeu, porque Cornélio
era um cidadão romano, para ocupar esse posto no exército, tinha que ser cidadão romano. Mesmo não sendo um judeu, mesmo sendo um romano, Lucas nos diz que ele era o quê? Piedoso, temente, generoso, porque ele dava esmolas, e ele era um homem de oração. É os versos 1 e 2 aí do nosso texto. Provavelmente, Cornélio tinha ouvido falar do evangelho pela boca de Filipe, porque lá em Atos 8, verso 40, depois que o povo é disperso e eles vão pregando o evangelho, lá em Atos 8, 40 diz: mas Filipe achou-se em Azoto, uma outra cidade perto de Cesareia, e viajava evangelizando todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Ou seja, Filipe, depois da perseguição, ele vai embora e ele sai pregando, ele prega o evangelho em Azoto, e de Azoto ele vai para Cesareia. Então, provavelmente, Cornélio ouve sobre o evangelho a partir da boca de Filipe. Só que Cornélio não era salvo. Cornélio era temente, era piedoso, era generoso e orava, mas não era salvo. E Deus, desejoso de salvar Cornélio, ele vai levar Pedro até a sua casa. Porque nos versos seguintes, do verso 24 em diante, vai falar sobre Pedro pregando o evangelho. E se Deus leva Pedro para pregar o evangelho para Cornélio, é porque Deus deseja alcançar Cornélio por meio da pregação do evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as nossas obras não produzem salvação. O que produz salvação é a pregação do evangelho quando o Espírito transforma o nosso coração. E eu fiz algo de propósito. Eu não falei qual era o título da nossa mensagem, como eu sempre faço. E eu quis deixar para esse momento, porque o título que eu dei para essa mensagem é uma nova mentalidade no evangelho. Ou uma mentalidade transformada pelo evangelho. Mas para ser fiel ao que eu escrevi aqui, uma nova mentalidade no evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque Deus queria salvar Cornélio, mas ele queria mudar a mentalidade de Pedro. O verso 3 e o verso 4 diz que por volta da hora nona, Cornélio estava com fome, né, e ele teve uma visão. O anjo aparece para Cornélio, diz Cornélio. Cornélio fica atemorizado com aquela visão. Pergunta para o anjo, que é, Senhor? O anjo responde, as suas orações e as suas esmolas têm subido ao Senhor como um memorial. E é interessante porque lá no Antigo Testamento, quando o povo estava no Egito, o texto de Êxodo vai dizer que o povo começa a clamar pelo Senhor e para o Senhor pedindo ajuda, não é isso? E o termo no hebraico, quando Moisés chega para o povo e diz, olha, Deus ouviu a oração, a sua oração subiu, é o mesmo termo que aparece aqui. A sua oração tem subido. O termo do hebraico do Antigo Testamento, ele foi traduzido para o grego, na Septuaginta, é a mesma expressão. Ou seja, da mesma maneira que o povo clamou no Egito e Deus ouviu e a oração subiu, o anjo está dizendo que a oração subiu até a presença do Senhor. Queridos, o que agradava a Deus não era a posição de Cornélio. O que agradava ao Senhor era o coração de Cornélio. Um coração que era aberto e inclinado para as coisas espirituais. E Deus dá uma ordem para Cornélio. Versos 5 a 8. Qual é a ordem? Olha, Cornélio, envia pessoas até a casa de Simão, ele vai estar na casa de um curtidor, na rua tal. Envia essas pessoas até lá, verso 5 ao verso 8, de Atos 10. E Cornélio, de forma obediente, ele envia, o texto diz que ele envia 2 servos e ele envia um soldado. Só que tem uma expressão interessante aqui. Se você for comigo lá, no verso 7, logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado, o quê?
piedoso. E um soldado piedoso. Isso é uma referência para nós de que Cornélio, ele partilhava da sua fé com as pessoas da sua casa. Cornélio tinha posse, tinha dinheiro, porque ele tinha servos para servi-lo. Ele envia 2 servos e um soldado piedoso. É interessante que Deus diz, olha, envia soldados para a casa de Simão. E ele diz, também Pedro, porque Simão era o nome judeu de Pedro. Deus podia falar, olha, vai até a casa de Petros, o grego. Mas ele diz, não, vai à casa de Simão. Por quê? Porque Deus queria que Cornélio entendesse que ele receberia na sua casa um membro da comunidade judaica, um judeu, e não um homem gentil. O interessante, mais ainda, é que antes disso, ele chama Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Por que ele não enviou Paulo? Ele não chama Paulo, no capítulo 9, para ser o apóstolo dos gentios? Cornélio não é um gentil? Por que Deus não envia Saulo, para falar o evangelho para Cornélio, mas ele envia Pedro? Porque Pedro, ele era o representante da igreja em Jerusalém. Porque Pedro foi a voz da igreja em Pentecostes, quando ele levanta e prega o evangelho. E é ele, Pedro, quem deveria ser o quê? A voz da igreja que abriria as portas para os gentios. Pedro estava onde? Em Jope. E essa cidade Jope, ela não é estranha biblicamente. É a cidade aonde Jonas fugiu da ordem do Senhor. O Senhor não manda Jonas ir para Nínive? Se você falar em Jonas 1, verso 3, você vai ver que Jonas, ele vai para Jope, e Jope ele pega um barco e foge. Jope ficava mais ou menos 56 quilômetros ali de Cesareia, que era a cidade onde estava Cornélio. A aparição divina, tanto em Atos 9 como em Atos 10, é semelhante. As falas, de Ananias e de Saulo, quem é tu? É o Senhor. Aparece um anjo, aparece um brilho, aparece uma voz. Só que em Atos 9 nós temos Deus chamando Saulo, para ser apóstolo dos gentios. Em Atos 10 nós temos o quê? Cristo chamando Pedro, comissionando Pedro como representante da igreja para abrir as portas da igreja para os gentios. Do verso 9 ao verso 16 do nosso texto, nós temos o quê? Nós temos o relato do Senhor, do anjo do Senhor aparecendo a Pedro. A gente viu que na visão Pedro vê um lençol, Na visão um lençol é baixado e 4 pontas se esticam por toda a terra. E nesse lençol tem animais, todos os tipos de animais. E aí vem a grande ordem do Senhor para Pedro, no verso 13. E uma voz lhe disse, levanta-te Pedro, mata e come. E aí Pedro diz, olha, não vou comer não. Verso 14. Porque eu nunca comi algo profano ou impuro. Por que Pedro fala isso? Porque Pedro conhecia a lei de Deus. Pedro conhecia o Antigo Testamento. Pedro conhecia a Torá. Pedro sabia que tinha animais puros e animais impuros. E naquela visão, havia todos os tipos de animais, puros e animais impuros. E qual é a resposta do Senhor para Pedro? Verso 15. Não chames de profano ou de impuro aquilo que Deus purificou. Lucas vai dizer, verso 16, que esse diálogo entre o anjo e Pedro acontece 3 vezes. No verso 16. E depois, na visão, o lençol é recolhido aos céus. O lençol descia do céu à terra. A ordem veio do alto para baixo. A ordem veio de Deus para Pedro. A ordem veio diretamente de Deus para o coração de Pedro. Não teve interferência humana. Não teve o homem sendo usado como instrumento. Ela veio direto. Uma voz, uma visão e uma ordem. Pedro, mata e come. Obviamente, Pedro ele sabia que a visão e a voz era Deus falando com ele.
E o que é que o texto nos diz no verso 17? Enquanto Pedro, perplexo, assustado, abismado, surpreso, surpreendido, ele refletia sobre essa visão. Pedro, até então, ele sabia que era Deus que estava falando com ele, mas ele não sabia o significado daquilo que Deus estava falando com ele. No verso 17, no verso 18, os homens enviados por Cornélio chegam até a casa de Pedro. Só que Pedro não entende a visão por que esses homens chegaram, mas porque, olha o que o verso 19 e 20 diz. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse, 2 homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Nesse momento Pedro entende a visão, não porque os homens chegaram, mas porque o Espírito falou, esses homens que estão aí, foi eu que enviei. Pedro, não duvida de nada, vai com eles. Qual que é o ponto aqui? O ponto, meu irmão, é que judeu não se relacionava com gentil. O ponto que para o judeu, o gentil era impuro. Porque para o judeu, puro era aquele que guardava as regras alimentares, era aquele que era circuncidado, era aquele que observava as práticas e os horários da oração. Quem não vivia de acordo com essa perspectiva do judaísmo era impuro. E Deus manda procurar Pedro homens gentios. Os judeus não podiam nem ficar na mesma casa de um gentil. Muito menos sentar e comer na mesma mesa que eles. Só que após a visão, e Deus avisa, Pedro, isso aí é obra minha, tá? Fica tranquilo, vai, não reclama, não duvida, apenas obedece. Deus estava ordenando a Pedro que ele recebesse esses homens que para Pedro era impuro. Você está começando a perceber o título do sermão? Uma mudança de mentalidade no Evangelho? O próprio Deus estava começando a mudar a mentalidade de Pedro. É mais ou menos assim, Pedro, tem algumas coisas que você precisa mudar aí dentro da sua cabeça. Tem algumas coisas que você precisa ser transformadas dentro de você, Pedro. O meu evangelho tem que fazer algumas mudanças dentro da sua mente, dentro do seu coração. Pedro, pare de pensar como você sempre pensou. Pedro, recebe esses homens aí. Levanta-te, verso 20, desce e vai com eles. E não duvida de nada, porque eu enviei eles a você. Verso 21. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse, sou eu a quem procurais, porque viestes? E aí eles explicam o porquê que ele está ali. E o nosso texto de hoje, ele termina com Pedro indo de encontro aos homens enviados por Cornélio. E hospedando esses homens. Olha o verso 23. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. Queridos, Deus não apenas incluiu os gentios na nova aliança, mas Ele ordenou que Pedro, um judeu, procurasse os gentios, recebesse os gentios, se associasse com os gentios, comesse com os gentios. Deus estava gerando em Pedro, o representante, o líder da igreja, uma nova mentalidade no Evangelho. Igrejas que crescem, igrejas que duram muito tempo, são igrejas que renovam a sua mente no Evangelho, a partir daquilo que Deus está falando, a partir daquilo que Deus está fazendo no mundo. Pedro queria viver na era primitiva como seus antepassados viviam no deserto. Nós não podemos, como igreja, viver hoje da mesma forma que a gente vivia há 30, 40 anos atrás. Nós temos que renovar a nossa mente no Evangelho e a partir daquilo que Deus fala no Evangelho. E eu quero encerrar fazendo 5 aplicações para o nosso coração. Primeira aplicação.
O evangelho, ele não está restrito aos limites étnicos. O texto é prova disso. O evangelho não está restrito aos limites culturais e geográficos. Cornélio era romano, mas havia sido alvo do quê? Da maravilhosa graça de Jesus. Semana que vem nós vamos ver isso. Pedro pregando o evangelho na casa de Cornélio. Segundo ponto, segunda aplicação para nós. Nós somos desafiados a olhar para fora do nosso gueto, do nosso mundo, do nosso círculo de amigos. Nós não podemos, queridos, continuar chamando de impuro aquilo que Deus purificou. Nós não podemos criar barreiras aonde Deus não deseja que tenha barreira. Eu não posso deixar de pregar o evangelho para aquele que Deus quer alcançar. E como que a gente percebe isso? Renovando a nossa mente. No evangelho. Mudando a nossa forma de pensar igreja e de ser igreja. Terceira aplicação. Pedro, ele teve o seu preconceito étnico e cultural desconstruído. Isso o deixou perplexo. A grande pergunta é qual área você precisa renovar na sua mente para que o evangelho possa ir além? Quarto, igrejas missionais não selecionam público. Já viu aquela igreja que é a igreja só para o jovem? Eu não consigo ver biblicamente isso. Biblicamente eu vejo a igreja para todas as idades. Criança, adolescente, jovem, mais velho, senhor, senhora. Igrejas missionais não selecionam público. Porque o evangelho ele está disponível para todo aquele que nele crer, seja salvo. Não importa se é negro, se é branco, não importa se é pobre, se é rico, não importa se é a esquerda mortadela ou se é a direita coxinha. Não interessa, o evangelho é maior do que tudo isso. Não me importa se é progressista ou se é conservador, não importa se é heterossexual ou se é homossexual, o evangelho é para todo aquele que nele crê. Obviamente o evangelho vai produzir as transformações, né? Obviamente. Mas o evangelho é aberto para todo aquele que crê. E aquele que crê com todo o coração e que confessar com os seus lábios, o Espírito Santo vai produzir o quê? As transformações. Cornélio era um homem temente, Cornélio era um homem piedoso, Cornélio dava esmola, Cornélio orava, mas Cornélio não era salvo. É por isso que Deus enviou Pedro para pregar o evangelho a Cornélio e para transformar a mentalidade de quê? De Cornélio. Mostrando, Pedro, o evangelho não é só para quem é judeu não, meu filho. O evangelho é para todas as nações, para todos os povos, para todas as culturas. E por último, existe alguma pessoa na sua vida que você olha para ela e diz assim, o evangelho não é para essa pessoa. Essa pessoa nunca vai querer saber do Senhor. O evangelho não foi feito para ela, não. Deixa eu te falar uma coisa. É exatamente esse tipo de pessoa que Deus quer alcançar. Talvez na mente de Pedro, Cornélio, o evangelho não era para Cornélio. Cornélio era romano. Cornélio, na visão de Pedro, era impuro. Cornélio, na visão de Pedro, era muito rico. Tinha muitos servos. Não sei. Mas Deus deseja produzir uma nova mentalidade a partir do evangelho. Sabe o que Deus deseja de nós? Que a gente faça como Pedro. Que a gente abra as portas da nossa casa, que a gente abra as portas da nossa vida. Que a gente convide essas pessoas, que a gente sente com elas, que a gente partilhe o evangelho de Jesus Cristo, que a gente evangelize o Cornélio que Jesus coloca na nossa vida e na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque igrejas missionais, elas sempre se renovam, elas sempre renovam a mentalidade, elas sempre renovam a forma de ser igreja e de fazer igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é um corpo, e um corpo é um organismo, e o organismo é vivo. O organismo que para de se modificar, ele morre. A igreja que para de mudar a mentalidade no evangelho, ela morre. E o que Jesus estava querendo dizer para Cornélio e para Pedro? Que toda mudança de mentalidade, ela tem que partir do evangelho. Partir da palavra do Senhor. Esse é o nosso desafio. O meu desafio, o seu desafio, de permitir que o Espírito Santo desconstrua preconceitos que a gente constrói. De permitir que o Espírito Santo mude a nossa mentalidade a partir da palavra dele e a partir do evangelho dele, para que a nossa igreja possa ser renovada a partir do evangelho. Amém? Vamos orar, feche seus olhos.